Vamos conversar hoje a respeito de um episódio que está descrito no livro de João, capítulo 2, versos 13 a 22, que é conhecido por muitos como a purificação do templo. É quando Cristo expulsou os cambistas que estavam comercializando no templo de Salomão. Vamos ler então, capítulo 2 de João, versos 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os campistas assentados, cambistas. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. No verso 16 do capítulo 2 de João diz assim: E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Ou seja, aqui nós vemos um caso clássico de simeonismo. Simeonismo é aquilo que se chama o comércio de artigos religiosos. Até então, nós temos que considerar que o sacrifício de animais estava previsto por Deus no livro de Levíticos. Era uma ordem dada a Moisés e a Arão a respeito da expiação dos pecados. E isso era feito pelos sacerdotes levitas no templo. Ocorre que estavam ocorrendo certos abusos e irregularidades na venda, tinha se tornado praticamente um comércio, aquilo que era para ser um sacrifício de arrependimento a Deus. Porque passaram a acumular pessoas ali que vendiam pombas, vendiam ovelhas, vendiam bois, para esses animais serem posteriormente sacrificados como expiação pelos pecados, como diz lá no livro de Levíticos. E Cristo viu que aquilo ali se tornou um comércio, que aqueles artigos sagrados religiosos, aquela cerimônia, estava fugindo do seu propósito. Estava sendo profanado o templo de Deus. Porque ele diz lá no verso 16, e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Ou seja, se tornou uma casa de negócio. Já tinha descaracterizado como um templo de adoração. É isso que Cristo está falando aqui. Então, nós vemos que aqui se estava dando mais valor pela religião da época à forma do que o conteúdo. Estava se perdendo o conteúdo. Porque no templo também se estavam praticando o câmbio, a troca de moedas. As moedas da região eram consideradas impuras e somente eram valorizadas as moedas de Tiro. E haviam cambistas no templo que faziam a troca dessas moedas pelas moedas de Tiro, que era a única que era aceita como oferta. Então havia uma estrutura econômica instaurada já, em torno da religião, em torno do sagrado, em torno do templo. E esse templo ele foi restaurado por volta do ano 2019 a.C. por Herodes. Foi um presente que Herodes deu aos judeus, essa restauração desse templo. E nós vamos ver mais adiante que o resultado disso foi a destruição do templo. Cristo previu a destruição desse templo, porque isso estava muito incorreto na visão do Senhor. Isso estava desvinculado dos propósitos de Deus. O propósito de Deus era arrependimento. O templo é um lugar de arrependimento, de pedido de perdão, de sacrifício pelos perdão dos pecados, que até então Cristo não havia sido sacrificado. Então havia necessidade de se oferecer animais, como diz lá em Levíticos ainda. Só que isso desconfigurou, passou a se tornar um comércio, ao qual o Senhor ele teve que se opor ali e expulsar aqueles cambistas, aqueles que estavam usando de maneira que Cristo viu que aquilo não era bom. Mas nós vamos ver mais sobre esse assunto. Nós vamos ler também lá em Mateus, no capítulo 23, no verso 23, o que o Senhor ensinou. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas.
Ou seja, novamente ele está falando sobre a questão do comportamento da religião da época, que se preocupava com o aspecto financeiro, com o aspecto de dar dízimo, de hortelã, do endo e do cominho aqui, o aspecto cerimonial, mas estava sendo negligente com a justiça, com a misericórdia e a fé. Ou seja, não estavam tendo atitudes próprias de pessoas que amam a Deus. Estavam valorizando o aspecto exterior da religião, a cerimônia, o rito, o dízimo, o dinheiro, o aspecto financeiro vinculado à religião, o dízimo, que era um imposto, mas não praticavam a justiça, a misericórdia e a fé. Estavam negligenciando na justiça, na misericórdia e a fé. Porque para Cristo é mais importante a justiça, a misericórdia e a fé do que as outras coisas. Então é novamente aqui Cristo está falando exatamente agora do aspecto do dízimo. Então, nós vemos ali aquela parte que havia comércio, a religião se tornou um comércio em torno do templo. O comércio de animais, o comércio de câmbio, de troca de moedas. E aqui ele está criticando justamente o outro ponto, que estavam valorizando o dízimo, mas também estavam deixando de usar, negligenciando o preceito mais importante. Qual é o preceito mais importante na visão de Cristo, da religião? É a justiça, é a misericórdia e a fé, que eles estavam aqui, como Cristo está dizendo, negligenciando esses preceitos. Diz Cristo aqui, devias, porém, fazer essas coisas, o que? Praticar justiça, comportamentos de misericórdia, fé, sem omitir, se vocês quiserem, sem omitir o dízimo, vocês estão, o zelo no aspecto de dedicação a Deus, mas vocês estão sendo negligentes também. Então, novamente, Cristo veio aqui, não veio abolir a lei de Deus do dízimo, mas ele veio esclarecer o que é mais importante para Deus. Mais importante para Deus, ele está dizendo aqui, é você praticar a justiça, é você ser misericordioso, é a sua fé, isso é mais importante. E vocês estão sendo negligentes no mais importante, para atenderem outras coisas que não seriam tão importantes quanto estas. É isso que está dizendo lá no capítulo 23, verso 23 do livro de Mateus. Novamente, outra crítica, vemos aqui, Mateus 23, capítulo 23, verso 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Ou seja, o materialismo, o aspecto econômico estava sendo ressaltado. Cristo novamente veio ensinar. Ele não veio abolir a lei, mas ele veio ensinar. No verso 17 do capítulo 23, nós vemos aqui, ele chama de